have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar o episódio 66 do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha e serei sua host para o episódio de hoje. Começo lembrando que este podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Cashbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês também podem acompanhar nos nossos perfis nas redes sociais, seja pelo Twitter, @NBA das Minas, ou pelo Instagram, @NBA das Minas Pod. Lá vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, produzido por nossa equipe, e também podem acompanhar a cobertura com a gente, em tempo real, dos jogos da NBA e do NBB. Também segue os nossos agradecimentos aos nossos parceiros, o Dazan e o Área Restritiva, onde vocês podem ver a gente no Área das Minas, toda quinta-feira às 9h30. Vamos começar, né? Então hoje eu vou apresentar minha única companheira, fiel escudeira, está aqui comigo, Drica Evarini. Boa noite, Agatha. Engraçado, né? A gente sempre tá junto, entendeu? No começo da nossa relação, ela era um pouco conturbada, né? A gente dava Você viu? O jogo virou. O jogo virou, a gente sempre tá junto. Faça chuva ou faça sol, estamos aqui. Boa noite para falar para dar aqui essas dicas, né? Falar sobre esse tema tão bem quisto entre as integrantes desse podcast e as estagiárias. Pois é, o jogo virou pra gente, mas não pro Boston Celtics, que vai perder do Cleveland Cavaliers, né? Inclusive, eu gostaria de fazer aqui novamente o meu protesto, porque, né, isso aqui tá virando rotina, inclusive, porque mais uma vez a gente tá gravando na hora do jogo do Celtics. Não bastasse estar gravando na hora do jogo do Celtics, eu estava trabalhando até 20 minutos atrás, então perdi metade do jogo. Aí pensei, não, vou assistir metade do jogo. Claro que não, né? Tem gravação na outra metade do jogo. Mas tudo bem, gente. Só queria deixar aqui essa minha reclamação. Pois é, e demorou, mas chegou, né? Como a gente prometeu no episódio 63 do nosso podcast, chegou a hora de passar a lista com os filmes, séries e livros sobre o basquete. O primeiro episódio foi sobre os documentários, a gente falou bastante do 30 for 30, inclusive estou assistindo todos os novos, depois a gente vai ter que fazer uma parte 2 aí. E na parte 1, se você não ouviu ainda, corre lá para ouvir antes sobre os documentários e depois continuar a lista com o episódio de hoje, beleza? A gente vai começar falando das séries. E nossa primeira dica nem era para eu estar falando, na verdade era para a Caroline Carmen, inclusive um beijo, né? Porque ela fez isso aqui, antes de você terminar, quando começou essa série, você era nascida, Agatha? Lógico que eu era, Adriele. Respeita a minha história, que eu sou uma mulher com quase 30 anos já. Depois chegando na metade, entre 20 e 30. Já é quase 30, entendeu? Com certeza. Siga. Mas aí que tá, né? Ela fez muito sucesso entre os adolescentes no início dos anos 2000. Na TV aberta, ela era atração de domingo no SBT, inclusive, e usava o basquete como pano de fundo para a famosa rivalidade entre os irmãos, né? No caso, os meio-irmãos Lucas, interpretado, errei a palavra aqui, pelo Chad Michael Murray, e o Nathan Scott, que era interpretado pelo James LaFurley. E onde entra o basquete? A disputa dos irmãos acontecia dentro de uma quadra, na luta pela vaga do time de basquete. E claro, como toda série adolescente, pelo coração da mocinha, né? A líder de torcida Peyton. Caroline não está aqui, mas eu vou fazer um adendo, que é a série favorita dela, né? Acho que ela já viu One Tree Hill umas 15 vezes, sei lá eu. Ela saiu no ano de 2003, foi até o ano de 2012, então são várias temporadas. E ela está disponível no Globoplay, para quem quiser assistir. Realmente é uma pena, cara. Até assim, é uma pena para as pessoas que não vão ter todo o comentário de Caroline Carmen.
Mas também não é tão pena assim, porque se ela estivesse aqui, esse episódio ia se arrastar por umas 3 horas, né? Porque a mulher ia ficar Pois falando dessa série eternamente, porque é uma das paixões da Carol. Então fica aí a primeira dica, One Tree Hill. Eu quero dizer que eu assisti muito pouco, porque eu, 2003, era o quê? Sei lá, não era... Sei lá quantos anos eu tinha, gente, já tô até perdida em 2003. Comecinho da adolescência. E assisti muito pouco, assim, lembro vagamente o que é uma vergonha, né? Porque todo mundo aí que fala de basquete no Twitter fala muito dessa série e a gente, infelizmente, né, não pegou aí essa fase. E a segunda dica é, na verdade, um reality show que parece inspirado no famoso, né, Keeping Up with the Kardashians. Quem não conhece, né? Eu também nunca assisti, mas quem não conhece, o bendito do reality show das Kardashians, né? E é o Basketball Wives. É a típica produção americana desse gênero, né? Os episódios mostram a intimidade de um grupo de mulheres que namoram ou são casadas com profissionais do basquete e como elas lidam com o dia a dia, no dia a dia, né? Com esse mundo do basquete. A série original era baseada em Miami e tinha no elenco Shawnee O'Neal, ex do Shaq, Royce Reed, ex-cheerleader do Orlando Magic, Suzy Ketchum, ex-Michael Olowokandi, Gloria Govan, noiva do Matt Burns, Jennifer Williams, do Eric Williams, e Evelyn Lozada, ex-Anthony Walker. Tem durado essa série que começou lá em 2010 no VH1, que era um canal de TV paga no estilo da MTV que a gente tinha aqui. Teve 9 temporadas e pode ir para uma 10ª, porque ganhou um spin-off em Los Angeles. Eita, Los Angeles! Eita. Agora vai! O que vocês vão encontrar nessa série /reality? Barraco, né? Óbvio, tem muitas brigas entre elas. Alguns episódios, literalmente, elas chegam às vias de fato, ou seja, né, saem no tapa, no soco, como queiram. Um exemplo disso é a briga entre Malaysia Pargo, ex-esposa de Jannero Pargo, hoje treinadora assistente do Trail Blazers, e Laura Govan, ex-Gilbert Arenas, na primeira temporada do reality. Imagina, isso foi na primeira temporada, né? Já são 9. Elas se agarraram de um jeito que precisaram chamar a produção para separar as duas. Imagina o babado, né, gente? Essa 10ª temporada aí tinha que fazer um feat aí, né, das Kardashians com a galera do basquete. Afinal, né, as Kardashians realmente têm um apreço pelos jogadores de basquete, né? Então é do VH1, são esposas de jogadores. Começou em 2010 e isso, né? Procurem no VH1 que vocês vão encontrar aí os barracos da mulherada. Pois é, e saindo um pouquinho desse mundo dos realities, embarcando nos mangás, nos animes, vamos falar aqui agora dessa perfeição. Sou muito feliz de poder falar dessa série aqui nesse podcast, que é o Kuroko no Basket, né? Uma série originária dos mangás em 2008, com mais de 30 volumes publicados e que em 2012 virou anime. Tem 3 temporadas. A história ela gira em torno do aluno Kuroko Tetsuya, novato na escola Serin High, e da amizade com o Kagami Taiga, que estava nos Estados Unidos e voltou para o Japão. Kuroko fazia parte do famoso time de basquete da escola Teiko, a chamada Geração dos Milagres, porque eles têm poderes. Uma equipe invencível, mas decepciona, pois mal consegue fazer uma cesta. O plot twist da história é que o Kuroko não é tão medíocre assim. Ele é o famoso sexto jogador fantasma. Quando você assiste a série, você não entende muito bem o que está acontecendo no começo, mas depois faz sentido. Ele sempre confunde a defesa ao dar assistências incríveis e sumindo em seguida. Quando descobrem que o Kuroko é o tal jogador, Kagami, a treinadora do time, sim, é uma treinadora que treina o time, decidem desafiar cada um dos fantasmas, agora em equipes diferentes. A série completa está disponível no Netflix, então não tem desculpa, vá assistir Kuroko no Basket. Outra coisa que a Carol também deveria estar aqui, né? Vocês são mais chegadas aí nos animes, né? Eu, obviamente, também não sei nem do que vocês estão falando de anime, é um negócio que nunca vi na minha vida. E a próxima dica é, na verdade, uma menção honrosa, né? É a última dica de séries e, inclusive, recentemente entrou na Netflix, foi recentemente, né? Ou eu que vi recentemente, pode ser também, né? Saiu semana passada. Ah, tá. Achei que eu que tinha perdido. Saiu recentemente. Last Chance U,
É uma série da Netflix que fala originalmente, né, sobre futebol americano, que com um foco diferente, foram 4 temporadas, e agora trocaram de modalidade e é o basquete. É o dia a dia do treinador John Mosley, e um grupo de jovens talentosos em Los Angeles. Sempre em Los Angeles, pelo amor de Deus. São 8 episódios, eu vi o primeiro só até agora, não consegui assistir tudo, né, porque as coisas não estão sendo fáceis aqui em Joinville. Então, assim, se além da nossa sinopse aqui, se vale a minha dica, eu assisti só o primeiro e já me apaixonei, gostaria de ter tempo para maratonar, inclusive. Não sei se você viu você já viu mais episódios, Agatha, chegou a ver? Eu sou apaixonada por Last Chance U. Os episódios de futebol americano são incríveis lá no Independence College. Aquele técnico doidão, o Brown. Inclusive, depois que saiu a série, ele foi indiciado. Ele tava com um monte de multa aí, falsidade ideológica. Deu, muito ruim pro cara. Mas é muito legal, porque mostra um monte de prospecto que tinha tudo pra estar na NFL, na liga profissional, e não foi. E é a mesma proposta da NBA, né? Então é bem legal. E vamos mudar um pouco de pato para ganso, vamos falar de livros. Até porque tem muita gente que gosta de ler Kindle, tem muitos livros desses, inclusive, que estão disponíveis lá na loja da Amazon, inclusive em PDF, se você procurar aí no Google, joga lá despretensiosamente, não estou apoiando a pirataria, jamais. Mas se você apoia, o problema é seu, né? Você sempre dá umas dicas assim, meio não é culpa minha, entendeu? Cada um faz o que quiser dessa vida. Ainda podemos, dicas, aproveite, né? Enquanto aproveite, dá. Exatamente, aproveite o livre-arbítrio enquanto pode. Então, hora de pegar o caderninho para a gente anotar 5 indicações incríveis, né? Infelizmente, alguma dessas publicações não possuem tradução para português ainda. Mas quem sabe, com o crescimento da NBA no Brasil, as editoras possam investir mais nesse nicho e ganhar tradução para o português, né? Nossa primeira indicação é o Go Up for Glory. Em tradução livre seria algo como Subindo para a Glória. É um livro pequeno, com 160 páginas, em que ele, Adriele, Bill Russell, narra suas memórias, desde a infância lá em Monroe, na Louisiana, até os tempos como jogador profissional no Boston Celtics, né? O Bill Russell é um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. O maior, eu diria. Pois é, também concordo, viu? Hoje a gente só vai concordar, aparentemente. Só amor nesse podcast hoje. E é um homem à frente do seu tempo, né? Inclusive é o que a gente percebe quando a gente lê esse livro. O próprio Russell, falando no início, é um livro que pode ser lido como a história de um americano, de um negro ou de um profissional do basquete. Ele é narrado em primeira pessoa e dá a dimensão de que a gente está sentado com Bill Russell enquanto ele descreve o que era crescer como negro nos Estados Unidos. Há vários relatos de violência, de preconceito racial que ele presenciou e que ajudaram a formar o caráter do homem que ele veio a ser, né? É um livro testamento mesmo, e que, apesar de ter sido lançado em 1966, só 3 anos antes do Russell se aposentar, continua muito atual, pela forma como aborda o racismo, obviamente. E em termos de manifestações antirracistas na NBA, em especial o Black Lives Matter, conhecer as histórias de Bill Russell mostra o quão urgente é o assunto, né? Alguns relatos impressionam, como em 1955, um ano antes dele assinar com o Celtics, o Russell viu uma mãe deixar o caixão do filho aberto como protesto pela violência com que havia sido morto. O menino tinha apenas 14 anos. Em outro momento, ele conta que durante a visita a um amigo do pai, branco e rico, ouviu o cara se referir a ele como um bom negro. E, inclusive, usou a palavra proibida, né? E o pai ficou calado mesmo, sendo jovem. Bill Russell ficou se perguntando como que ele pode ser nosso amigo se chama meu pai assim. É uma leitura indispensável, gente. É aula 101 de basquete, fortemente recomendado. E uma lição de vida, né? Que faz a gente passar a admirar o homem ainda mais, se é que é possível. É interessante também que no prefácio do livro, ele revela que gostaria de ver escrito no túmulo Bill Russell, ele foi um homem. Após ler Go Up for Glory, a gente tende a concordar. Dá para encontrar o livro na internet ou adquirir na Amazon, como eu já disse. Nossa, se alguém não admira Bill Russell, assim, já é de se desconfiar dessa pessoa, né? Mas tudo bem, segue as dicas aqui. A segunda dica
The Jordan Rules. Lançado em 91, o livro foi escrito por Sam Smith, jornalista responsável por cobrir o time do Chicago Bulls para o Chicago Tribune. Ele foi muito sagaz em fazer um trocadilho com as regras que o Detroit Pistons criou para conseguir marcar o Michael Jordan nos históricos confrontos do final ali da década de 80, que eles chamavam de fato de Jordan Rules, né? Como umas regras internas que o Michael Jordan ditava ao time do Chicago Bulls. A publicação foi justo no ápice da carreira do Michael Jordan, logo após o primeiro título do Bulls, na temporada 90-91, e contrastava com a imagem pública de bom moço que ele tinha, rei dos sneakers e das propagandas, e que inclusive ajudou a NBA a se transformar no que ela é hoje, né? Causou muito desconforto e causa ainda esse livro. Tanto que o Jordan cita ele no documentário The Last Dance, quem não assistiu, pelo amor de Deus, faça isso, falando, né, obviamente, que ele não gostou. Ele disse que foi escrito para desconstruir mesmo a imagem dele, mas o tempo é o senhor da razão. E a gente tem aí ainda Michael Jordan e toda a sua aura, né? Vários outros livros e reportagens citam esse temperamento do Jordan, até mesmo como dono do Charlotte Hornets agora, né? Recentemente, coitado. Ruim como dono, como nunca foi jogando basquete. Até hoje eles querem saber a fonte de tantas histórias dos bastidores, né? Afinal, esse livro traz, de fato, o bastidor e não o que a gente via nas câmeras, né? O fato é que o Jordan já era considerado o melhor jogador do mundo, mas não tinha um título. E essa tensão se reflete nesses bastidores, né? Quem assistiu The Last Dance sabe que os bastidores eram meio cabulosos. O livro captura isso muito bem ao revelar como era no convívio com os outros atletas, com o staff do Bulls, os problemas entre Phil Jackson e Michael Jordan, as humilhações ao gerente-geral do time, Jerry Krause, hoje já falecido, ou como ele exigia a bola nos momentos decisivos. As muitas turbulências internas envolvendo e também causadas pelo Michael Jordan no time do Chicago Bulls. Outra regra do Jordan, que era meio implícita, assim, né, não era uma coisa muito escrachada, mas todo mundo sabia, é que ou ele respeitava o jogador ou esse jogador não tinha vida fácil no Bulls. Will Perdue, com quem o Jordan trocou socos, chamava de Will Vanderbilt. Mal falava com ele. Também não gosta de Bill Cartwright. E certa vez, o Cartwright organizou uma vaquinha para comprar presentes para os treinadores no Natal. Todo mundo contribuiu, menos o Jordan. O motivo de tanta raiva era que ele chegou ao Bulls em uma troca que envolveu um dos melhores amigos do Jordan, o Charles Oakley. Mas não é só isso que o livro traz. No livro a gente vê como o Jordan se preocupava com a própria imagem. Ele não gostava que os jornalistas presenciassem os momentos dele de fúria. E a vantagem de ter um livro que não é uma biografia autorizada, né? Os fatos desagradáveis, eles aparecem mesmo. Porque quando é aquela biografia que o cara mesmo encomenda, a gente sabe que vai ali nas páginas o que ele quer que apareça. E nesse caso, muitas coisas que o Jordan não queria que viessem à tona vieram, tanto é que ele é tão desaprovado assim pelo Jordan. Para quem quiser comprar, a versão digital do livro sai a partir de R$ 24,99 e é impressa por R$ 46,94, né, 47. Mas lembrando que tem o frete dos Estados Unidos, né, e a julgar pelo dólar, esse valor aí vai quadruplicar. Quintuplicar, né? Não, nada. Quando tava 4, tava bom. Aí. Tava bom, né? A gente era feliz e não sabia. Pois é. E o legal do nome desse livro é o trocadilho, né? O Jordan Rules, ele surge com o Pistons, que era uma série de regras para marcar o Jordan e anular ele dentro de quadra. Então, o nome deu muito certo. Né? Até certo ponto deu certo. Pois é, exatamente. Então, o nome também foi muito interessante, a escolha do nome, porque atraiu algum pessoal, né, que vinha dessa filosofia, se é assim que a gente podia dizer, do Detroit Pistons. Filosofia temerosa, né? Pois é. E agora a gente vai indicar o livro que felizmente está disponível em português, que é o 11 Anéis. Quase que eu falei Anéis, hein? 11 Anéis. A Alma do Sucesso, do Phil Jackson, que saiu em 2014. Phil Jackson é o treinador com mais títulos conquistados da NBA. Ele tem 11. E daí é o título do livro, obviamente. Lembrando que esse é o mesmo número de títulos de Bill Russell, que a gente indicou aqui como jogador. Ele foi lançado em 2014 e mistura aí a jornada espiritual do Phil Jackson com os bastidores de trabalho como treinador e jogador também.
Porque vale lembrar que o Phil Jackson foi jogador de basquete, ele foi ala pivô nos 2 títulos do Knicks. Se a gente juntar os títulos, são 13, na verdade. E ele conhece, então, o segredo para ser campeão da NBA, né? Se é uma pessoa que sabe, é este homem. No Brasil, o livro é vendido como uma obra para coaches, liderança gerencial, mas não é só isso. Para os fãs de basquete é um prato cheio, pelo olhar que o Jackson tem sobre os atletas e os times. São muitas histórias que surgem em um parágrafo ou outro. Por exemplo, ele comenta sobre os problemas de relacionamento de Kobe Bryant no Lakers, como os colegas de time não gostavam dele, ou como ele via em Dennis Rodman traços de um portador de TDAH, e a relação de Michael Jordan também. Tem muita história, uma visão bem particular sobre os astros com quem ele trabalhou. No fim, é impossível não admirar o estilo de Phil Jackson a lidar com tantas estrelas, tantos egos inflados. Tem que ser mesmo um mestre zen budista, né? Não tem jeito. É muita paciência, muita humildade e muito amor pelo jogo, lógico. E o que torna a leitura mais interessante é pincelar o que pode ser aproveitado ou não na nossa vida pessoal. Tudo isso enquanto a gente mergulha nos bastidores de um time da NBA. Esse não é o primeiro livro escrito por Phil Jackson. Aliás, tem vários. Tem o The Last Season, em que ele fala sobre os altos e baixos como treinador do Los Angeles Lakers. O More Than a Game, também sobre basquete. E Cestas Sagradas, que tem uma edição em português e que explora essa temática espiritualista, que já é uma marca dele, né? Para quem se interessou e quiser comprar o livro, tem versão digital a partir de R$21 e impressa por R$44,90. A próxima indicação é um best-seller com mais de 700 páginas. Então, assim, para quem gosta daqueles livrinhos curtos, né, com figurinha, é bom pegar Essa outra. É a indicação de ouro, né? 700 páginas, gente. The Book of Basketball, The NBA According to the Sport Guy, do Bill Simmons, e foi lançado em 2009. Bill Simmons é jornalista, conhecido pela coluna The Sport Guy, né? Ou o cara dos esportes na ESPN.com, em que ele escreve de forma acessível, meio que gente como a gente, assim, como a gente fala de esportes no dia a dia. Sem muitos termos técnicos, com linguagem popular mesmo, que é para se tornar um conteúdo de fato acessível. Dividido em 13 capítulos, ele já começa com uma proposta bem interessante, que é revelar o segredo para ser campeão da NBA, né? Como a Agatha falou aí, o Phil Jackson sabe bem. Qual seria esse segredo? Várias estrelas, uma boa defesa, bola de 3, enfim. Esse é o primeiro capítulo já que começa nesse livrinho aí de 700 páginas. A resposta ele teve de Isaiah Thomas, após uma longa conversa com o ex-jogador do Detroit Pistons em Las Vegas. O segredo do basquete não é sobre basquete, ou seja, não está dentro da quadra. Estaria na postura dos jogadores de se sacrificar pelo time, abrir mão das estatísticas em busca dos títulos, e para isso exemplos não faltam. O próprio Detroit, do Isaiah Thomas, o Lakers de Kobe Bryant, mais ou menos, né? De Kobe Bryant e outros. Esse é um dos capítulos mais legais do livro e, de certa forma, a tese ela é comprovada quando a gente compara com o que lê no 11 Anéis, que a Agatha acabou de falar. O basquete nem sempre é o mais importante para fazer um time campeão. O que acontece fora da quadra pesa muito e todo mundo contribuindo faz a diferença, né? E eu acho que qualquer pessoa que assista basquete hoje e não se prende a estatísticas, e isso a gente vive falando no nosso perfil no Twitter, no podcast, percebe o quanto para ser campeão, para fazer uma boa campanha e até para construir uma dinastia, como é o caso do Warriors, precisa de algo macro, né? E não apenas o jogo. Só que um livro com 700 páginas precisa ter mais, né, gente? Então, lá a gente encontra a história da NBA, que passa pelas rivalidades históricas que fizeram a NBA ser o que ela é hoje, né? Como Bill Russell versus Will Chamberlain. Ele também dá sugestões para melhorar o jogo, novas formas de playoffs, faz um ranking dos melhores da história e também, não poderia faltar, criou uma pirâmide com os melhores jogadores de todos os tempos, da base até o topo, e um panteão, onde ele colocou Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, Michael Jordan, entre outros. Então é um livro super recomendado para quem deseja aprofundar o conhecimento sobre a NBA, porque tem uma linguagem super acessível, brinca com várias figuras do entretenimento para falar do esporte. Então, não se assustem, porque é 700 páginas, você lê ele com fluidez, porque ele é de fato acessível, né? Não é aquela linguagem técnica que você vai chegar lá na página 50 e vai desistir. Hoje ele está disponível na versão digital a partir de R$ 52,90 na loja da Amazon e também no sebo virtual, e aí vai variar muito o tipo de preço de acordo com, né, a qualidade, enfim,
como o livro está bem conservado, me fugiu a palavra. Então, R$ 52,90 na Amazon e no Sebo Virtual você consegue garimpar lá valores mais acessíveis. E agora, Agatha, a gente vai para a cerejinha do bolo, né? Que é não só português, como brasileiríssimo, é isso? Pois é o nosso The Book of Basketball Tupiniquim. Inclusive, ele está aqui do lado do meu computador nesse momento. Pois é um livro com o mesmo estilo, mas com a vantagem de estar em português e ser de um autor brasileiro, que é o Era de Gigantes, a história do basquete profissional norte-americano no século XX, do Vitor Luiz Camargo, que faz parte lá do Na Era do Garrafão, uma excelente pessoa celta, inclusive, né, Drica? Maravilhoso, gente. Eu comecei a ler, porque já no começo do livro ele fala muito, né, sobre Bill Russell, a rivalidade com o Will Chamberlain, enfim, e tudo que o Bill Russell passou e outros, né? Eu lia com uma satisfação a mais por saber que em cada palavra existia um orgulho celta por trás. Pois é, o Vitor fez também uma linha do tempo da NBA, desde o surgimento da liga, as franquias fundadoras, os primeiros ídolos, até o fim da era Jordan e o vazio deixado pela aposentadoria dele. Ele até comenta que o objetivo do livro é registrar o impacto histórico de grandes times, jogadores e as mudanças decisivas para a evolução e o crescimento da NBA. Esse recorte é muito legal porque, como ele mesmo fala, a história recente ainda está sendo escrita, né? Esse livro é uma bela introdução, fundamental para quem quer aprender mais sobre o mundo da NBA e sobre o basquete. E ficou muito bem escrito, a leitura é bem dinâmica, do tipo que a gente lê de uma vez só, e nem se nota que tem 15 capítulos, né? No livro dele, a gente pode entender melhor como as mudanças de regras ajudaram o jogo, a história dos drafts, das primeiras franquias, conhece o porquê de jogadores como Bill Russell, Tim Duncan, Michael Jordan terem mudado o jogo. E ele faz isso através de um ranking, né, que a ESPN fez dos melhores jogadores da história. Então ele passa por esses times, passando também por esses jogadores através desse ranking. Para quem quiser comprar, na loja da Amazon a versão digital está por R$ 24,90. E para quem é assinante do Kindle Unlimited, como eu, o livro custa R$0. Então está de graça, é só ir lá na Amazon Store e baixar o livro e ler, ser feliz, basicamente. 460 e, se a gente for considerar aqui sobre o autor, 464 páginas. E, inclusive, ele traz lá no finalzinho documentários, em sintonia com as nossas últimas pautas, filmes e documentários e outras referências também de livros. Então, assim, além de você ter o livro do Vitor, que saiu da cabecinha dele, você tem lá no finalzinho dicas, referências que ele utilizou e que você também pode ler. Algumas delas a gente acabou de falar aqui, inclusive, né, Agatha? Pois é. Então, ao terminar de ler o livro do Vitor, você ainda vai ter uma parte 3 do nosso podcast com o restante aí das dicas que ele tem para nos oferecer. É isso, né, Drica? Tá pago. Tá pago, de hoje tá pago, são dicas valiosíssimas. Todo mundo pode se aprofundar aí, assim, né, Agatha, não são séries, são séries que são fáceis e leves de você assistir, né, como One Tree Hill aí, eu assisti pouco, mas é uma série leve, né, bem, assim, adolescente, né, adolescentes. E os livros também, né, são linguagens acessíveis, o do Phil Jackson, né, para todos os estilos, inclusive, de espiritualidade ao jogo, o próprio livro do Vitor, super acessível, uma coisa que a gente, de fato, a leitura é fluida, né, então, são 400 páginas e tem muita gente que olha assim, nossa, 400 páginas, cara, você lê isso aqui, sem brincadeira, num fim de semana, assim, ainda mais agora, né, gente, lockdown, todo mundo em casa, pelo amor de Deus. Então, agora é o momento. Pegue essa lista e zere, entendeu? Exatamente. Então, fica aí a nossa dica. Pois é, a gente tentou trazer um pouquinho de tudo, né? Tem gente que prefere ouvir, tem gente que prefere ver, tem gente que prefere ler, tem gente que gosta de anime, tem tudo possível que a gente pode fazer. A gente fez aqui para trazer um pouquinho mais de conteúdo para vocês, porque a gente sabe que hoje em dia a galera gosta muito de box score, né? Fica muito presa ao presente. E é importante, até diante dos últimos acontecimentos, a gente ter uma noção de quem pavimentou a liga para a gente chegar até aqui, né? E se me permitem um conselho,
Desprendam-se do box score, pelo amor de Deus, porque o basquete não é só as estatísticas, muito pelo contrário, ele é muito... Afinal, né, a gente acabou de dizer aqui, o segredo para ser campeão, inclusive, está fora de quadra e não dentro do jogo ali, do rolê que está acontecendo, porque senão o Clippers teria sido campeão ano passado, não é mesmo? Então, eu acho que é isso, né, Agatha? Inclusive, gostaria de pedir, né, para quem ouviu esse podcast até o final, e ficou bem curtinho, né, Agatha? A gente foi bem dinâmica aqui, trouxe algumas dicas para não ficar cansativo para vocês. Peço que quem ouviu aqui até o final, comente aí, né, nas redes sociais com a gente, venha trocar ideias. Se você tem algum outro filme, alguma outra série, algum outro livro que você leu e que a gente não citou e que você acha que é interessante, comente, até porque você acaba dando essa dica para as outras pessoas que vão interagir, né, com a publicação desse podcast. Então, comente se você tem outras dicas. E lembrando, né, Agatha, que esse episódio sai na quinta? Amanhã. Na sexta de manhã. A gente tá gravando a quarta noite, gente. São 23h50, mais precisamente. O Celtics acabou de perder para o Cavs e o Jack acabou de me deixar passar muita raiva. Então, esse episódio sai na quinta-feira, mais conhecida como amanhã, não é, Agatha? E na sexta-feira à tarde, se nada der errado, teremos também um texto. Então, para quem, né, não tem paciência para ouvir a nossa voz 31 minutos, 32 minutos, pode ler também as dicas que a gente vai deixar lá na nossa coluna no blog do Souza. É isso por hoje, então, Agatha Máximo. É isso, por hoje é o que tudo indica. Teremos episódio semana que vem. Olha a evolução desse podcast. A gente está tentando, entendeu? Trazer conteúdos semanais para vocês aí, em áudio, né? Para vocês ouvirem essas belas vozes toda semana. E lembrando que esse episódio sai amanhã, então à noite tem o Área das Minas. Não esqueçam. 21 Pois é. Ou 21h30, né, Agatha? 21h30 teremos a Área das Minas. Para quem não viu os episódios passados, a gente foi um pouco profeta, né? A gente fez um episódio com a Palmira, um episódio com a Sassá. O jogo, primeiro deles aí de abertura da LBF, foi incrível. O Palmira bateu o recorde, fez um monte de cesta de 3. Sassá jogou maravilhosamente bem, voltando de um hiato na LBF. Então, assim, a gente tá bem, viu? Eu indico você assistir o Área das Minas se você quer um pouco mais de projeções para o futuro. Inclusive, a gente vai falar disso, né? Vai falar dos times até aqui. Exatamente. Jason Taylor, se você quiser participar do Área das Minas, você pode, inclusive, aí ser campeão, porque a gente dá sorte para as pessoas, não é mesmo? Só para bater o bingo aí, né? A gente não tinha citado ele ainda nesse podcast. É isso então, Agatha. Pessoal, nos acompanhem em todas as redes. Lá no Área Restritiva, no podcast, nos textos, nos acompanhem, que esse ano vai ser bem bacana aí pro NBA das Minas. É isso então, Agatha Máximo, podemos despedir? É isso. Nos despedimos dizendo que tem mais coisa vindo aí. Exato. Se preparem, assim. Já vai treinando a leitura com as dicas, porque vai vir coisa aí pra vocês lerem, viu? Coisa arada aí, gente, não quero dizer nada. Muito obrigada. É isso, Drica. Beijo. Até semana que vem. Até. You've had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later.